pediu para Abraão molhar a língua dele com água. E Abraão disse, não tem forma, existe um abismo entre nós. Só que você perceba que ali no inferno, no Hades, existe almas. O corpo foi ao pó. Ali existe almas. Eles estão vivos, eles conversam entre eles, né? E a alma, estudos, né, de experiência de quase morte, fala que a alma ela consegue ouvir mais alto, sentir mais alto, falar mais alto. Então você percebe que existe um grande abismo. Ele estava longe, mas um conseguiu falar com o outro. Então, aleluia, Deus. Ele disse, Senhor, então ninguém pode sair daqui? Não, ninguém pode sair. Permita que eu vá e fale com meus irmãos para que não venham para cá. Ele falou, não tem como. Grande Moisés Deus. está lá e os profetas, as pessoas enviadas por Deus, vêm e falam a palavra para as pessoas não acreditam, não crerão em vocês também. Mesmo que vocês saiam do inferno. Grande Deus, aleluia. E isso é uma realidade. O inferno, ele existe, o céu, ele existe. E a Bíblia diz que na volta de Jesus ele trará aqueles que estão no paraíso. Logo após a morte de Cristo, ele inaugurou o paraíso. Aqueles que estavam no seio de Abraão, ele levou para o paraíso, para junto de Deus, para habitar com Deus. E o núcleo da terra apenas ficou um inferno, né? No versículo 15 diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus, aleluia. Aqui diz que o próprio Deus, aquele Jesus que eles crucificaram lá na cruz, ele vai descer do céu, trará os mortos com ele, e os mortos ressuscitarão primeiro. O que acontece? Quando ele descer, os mortos que ele trouxe com ele voltarão ao corpo deles, que estão debaixo da terra, ou viraram pó, mas eles terão os seus corpos transformados e glorificados, e serão levados para o céu primeiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Glória a Deus. Eles quem? Muitos pintam a volta de Jesus nas nuvens. Antes se pintavam Jesus nas nuvens, voltando nas nuvens do céu. Mas do arrebatamento, não é nas nuvens. Porque existe segunda vinda de Cristo, um evento, e existe arrebatamento, que é para a igreja. No arrebatamento, nós encontraremos os mortos que foram ressuscitados primeiro. Aleluia, a Bíblia diz, porque nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos, nas nuvens, vírgula, a encontrar o Senhor nos ares. Então, nós não encontraremos Jesus nas nuvens, nós encontraremos Jesus nos ares. Nas Aleluia. nuvens nós encontraremos os mortos que foram ressuscitados. Aleluia. Existem três céus. O Glória céu que a nós Deus. vemos, o céu que é toda a Via Láctea, o universo, e existe o céu de Deus, Aleluia. a morada de Deus, onde Deus habita, onde está o trono de Deus. Aleluia. Então, a Bíblia fala que essa vinda de Jesus seria como um casamento. Ele compara a igreja, aqueles que seguem a Deus, com uma noiva, e ele, o noivo. Então, nesse casamento, a igreja é levada, e Jesus, ele vem ao encontro da noiva. Então, esse casamento, onde nós iremos encontrar Jesus, não será aqui na terra. Aleluia, Deus. E não será no céu, morada de Deus, será nos ares, ou seja, Glória entre a o Deus. céu Aleluia. e a terra. Entre a terra e o céu. Aleluia. Né? E aí sim, estaremos para sempre com o Senhor. Né? A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluia. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Veja bem, pessoas estarão andando na rua e de repente vão desaparecer. Glória a Deus. Aleluia. Esse é um grande evento esperado por muitos
daqueles que conhecem a Bíblia e conhecem a Deus, né? Onde nós iremos no abrir e fechar de olho, vão ficar a roupa das pessoas. Muitos estarão dirigindo os seus carros, os carros ficarão desgovernados e baterão, né? Aviões sem seus pilotos, né? Muitos desastres sobre a terra. Por quê? As pessoas serão transformadas e os mortos, eles serão também transformados, o seu corpo, num corpo glorificado. Um corpo glorificado. Então, por exemplo, se o crente, isso aqui eu nunca ouvi, mas é revelação de Deus, porque eu nunca ouvi outra pessoa falando. Mas eu sei que no momento que Jesus vier arrebatar a igreja, muitas pessoas simplesmente vão morrer e acordar no inferno. No exato momento, uma pessoa vai estar na rede, lá na roça, e de repente ela pode simplesmente morrer no exato momento do arrebatamento. Porque a Bíblia diz que nós, aqueles que foram mortos em Cristo, Aleluia, eles vão recuperar esse corpo, e esse corpo vai ser transformado num corpo glorificado. Então o que acontece? No momento do arrebatamento, aqueles que morreram, ao recuperar o seu corpo, nós vemos que hoje existe transfusão de órgãos. Por exemplo, se esse crente morreu e doou o coração, doou a vista para alguém, doou os rins, no momento que ele for ressuscitado, a Bíblia diz que ele não vai criar um novo corpo, ele vai restaurar, transformar o corpo dele. Então, alguém que tiver o coração daquele servo de Deus, aquele que recebeu a transfusão de órgão, o transplante de órgão, quem tiver o coração dele simplesmente vai desaparecer, porque não é o outro corpo que vai ser transformado, é o corpo dele. Aleluia. Muitas pessoas vão estar dirigindo o seu carro, de repente vão ficar sem as córneas. Então, o desastre no momento do arrebatamento é muito maior do que às vezes muitos contam, né? Porque hoje nós sabemos do transplante. Então, esse momento vai ser marcado na história. E a partir desse momento, a Terra vai viver coisas terríveis. Você vê, o plano mundial, isso está prestes a acontecer. A Bíblia diz que vai existir um líder mundial, um só líder, um só presidente do mundo. Vai existir uma só moeda. Vai existir uma só moeda. A Bíblia diz que vai ser só uma religião. Grande Nós Deus, vemos aleluia. que essa semana o Papa esteve nos Estados Unidos para tratar desse tema. Que por isso que está esse aumento do dólar nesses dias. Eles estão querendo fazer a economia mundial e a bancarrota para eles virem com a solução do problema. A solução vai ser uma moeda única. A Bíblia diz que depois do arrebatamento um líder se levantará, porque as pessoas irão clamar por um líder. Vocês pensam que é só no Brasil que está essa corrupção da Dilma? Eu tenho acompanhado todos os países da América Latina, a Ásia, todos estão reclamando da corrupção do seu país. Todos não aguentam mais que seus votos praticamente não têm valor. O presidente da Bolívia está querendo pôr uma lei que favoreça ele ficar mais um mandato e ele vai ganhar. Grande Deus. Mas isso tudo é porque eles colocam quem eles querem para a presidência. Então, nós vemos todo esse caos a propósito no Brasil. Porque o mundo inteiro, ao ver o caos que se transformou, a corrupção que se transformou no mundo, vai clamar por um líder mundial. E por uma nova economia que traga estabilidade para o mundo. E diante do arrebatamento, onde crianças vão desaparecer, porque as crianças não têm maldade, né? Elas vão todas desaparecerem. O que acontece? O caos vai se instalar no mundo, muitos desastres. E as pessoas vão então querer uma solução drástica para isso. Então, mas o mundo já está preparado, porque eles sabem o que vai acontecer. Aleluia. Então, o que eu falo para vocês? Busca a Deus enquanto vocês podem achar. Grande Deus. Ele está muito perto de voltar a buscar a sua igreja. E a partir do momento que vocês decidem conhecer a Deus, tome uma decisão de conhecer a Deus. Aleluia. Através da palavra, porque é através da palavra que temos fé, que nós temos entendimento do que está acontecendo, né? Porque a Bíblia já não... Para você saber que a Bíblia é tão exata, ela já dizia na Bíblia, que
foi escrita há 2000 anos atrás, que o Bento XVI ia renunciar. A Bíblia já dizia que esse Papa é o último Papa da história. Aleluia. A Bíblia já dizia que o Bento XVI ia durar pouco tempo no cargo e que logo apareceria um. A Bíblia, ela, no livro de Jó, já falava que a Terra era redonda. Os cientistas, depois de muitos anos, né, há pouco tempo atrás descobriram que a Terra é redonda. Cristóvão Colombo descobriu a América, ele não sabia que era redonda naquela época. Mas a Bíblia já dizia que era redonda. Há pouco tempo atrás descobriram que o ciclo da água, condensação, evaporação e todas essas coisas, a Bíblia já dizia, mas a descoberta foi há pouco tempo. A Bíblia já dizia sobre o que a lua da Terra era quente. A Bíblia já dizia sobre o Big Bang. No livro de Jó diz que a Terra, que as estrelas, elas se expandem. O Big Bang provou isso. Que o mundo, através do Big Bang, o que acontece? Isso é recente, né? No nosso, Aleluia. Quantos anos? 6, 10 anos que descobriram o Big Bang? Que mostra que através dos sons do espaço, eles descobriram que os planetas estão se dilatando, estão se separando, ficando cada vez mais distantes. Isso prova que houve uma grande explosão e que daí então se criou um universo e então a partir daí todos os astros foram criados e tal, mas eles estão se expandindo através de um centro, de um ponto. Essa é a prova que Deus existe. Sabe por quê? Aleluia. Para que exista uma explosão, tem que existir uma força. A matemática diz que 0 mais 0, ou 0 vezes 0 é 0. Ou seja, para que exista uma explosão, tem que ter uma força. Glória a Deus. Então, o Big Bang, na verdade, é a prova que Deus existe. Existe uma força além antes do universo se formar. Né? Então, através de profecias, através da arqueologia, tudo prova que esse livro é confiável. Jesus. E que o mundo, quando nós vemos o cenário mundial e vemos o que a Bíblia diz que estaria quando ele voltasse, tudo está acontecendo. Né? A volta da existência de Israel é uma prova dos sinais de Deus nos últimos tempos, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos Israel voltaria a ser nação. Israel, 70 anos depois de Cristo, foi esparcido o povo de Israel, mas existiria uma promessa na Bíblia que nos últimos tempos, antes do retorno de Cristo, ele reuniria o povo de Israel. A Segunda Guerra Mundial houve porque o Israel ficou sem país, sem terra. Só que, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, fundou o Estado de Israel, o país de Israel. Aleluia. Isso é uma profecia que para muitos era impossível de cumprir. Mas era uma promessa de Deus. Jesus. E depois que ela se formasse, nunca mais ela se sucumbiria. Ou seja, por mais que os islâmicos tentem bombardear Israel, a Bíblia diz que eles nunca vão desaparecer como nação. Hitler tentou exterminar os judeus. Mas a Bíblia já existia uma promessa que eles Aleluia. nunca seriam exterminados. Glória a Deus. É o Amém, povo de Jesus. Deus, assim como é a igreja também. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Que Glória a cada Deus. dia procuremos conhecer mais a Bíblia. Glória a Jesus. Amém, Aleluia. Jesus. Amém. Hoje Aleluia. ele está voltando e o principal objetivo de Deus é nos levar para o céu. Amém, Jesus. Ele quer nos levar para o céu.